Aleluia, aleluia, aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Igreja de milhares, igreja abençoada, igreja rica. Estamos dando início mais um dia, ao 18º dia. Estamos aí na nossa reta final da nossa campanha, dos 21 dias para liberar fé. Eu criei, por isso falei. Meu irmão, eu tenho certeza que se você tem de fato aí separado esses dias, sabe, para estar buscando ao Senhor, para estar jejuando, sabe, para estar assistindo as lives, tenho certeza, meu irmão, que seu coração, sabe, tem se enchido de fé, tem se enchido, sabe, de grandes expectativas no Senhor. Amém? Eu tenho certeza disso, porque assim tem acontecido comigo, assim tem acontecido na minha casa. A gente tem separado esses dias aí, meu irmão, sabe, Deus tem ministrado tantas coisas ao nosso coração. Esse livro que a gente tem compartilhado do pastor Aloísio, 21 dias para liberar fé, eu criei, por isso falei, sabe, tem sido poderoso e transformador, e assim eu creio também que tem sido na sua casa, amém? Vamos estar dando início, amém? Você que está na sua casa sentado, eu quero te convidar para você ficar de pé, para a gente fazer a confissão de hoje, do 18º dia. Pedir para o Júlio colocar aí na tela, Gálatas capítulo 3, verso 13. Gálatas capítulo 3, verso 13. Está escrito: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Cristo se fez maldito para eu e você hoje ser bendito, amém? Então vamos fazer a confissão de hoje. Eu vou falar e você repete logo após mim. Fala assim comigo: eu fui liberto de toda maldição da lei, a maldição da enfermidade, a maldição da miséria e a maldição da morte. Fala assim comigo: eu rejeito toda maldição sobre a minha vida, pois Cristo já as carregou em meu lugar. Fala assim comigo: eu creio na troca do Calvário. Ele levou minha doença, maldição, pobreza e morte, e me deu sua vida, sua saúde, sua bênção e sua prosperidade. Amém? Isso, só da gente ouvir isso aqui já enche o nosso coração, sabe, de alegria, em saber, sabe, que independente do que tenha acontecido, eu e você somos saudáveis, eu e você somos abençoados, eu e você somos prósperos, porque Cristo Jesus já levou na cruz toda maldição, toda miséria, toda doença. Amém? Aleluia. Quero convidar você a se assentar agora. Estou tendo o privilégio de compartilhar com você hoje a palavra, amém? Peço só para que você abra o coração para receber a palavra de hoje. Eu tenho certeza que se você estiver com seu coração aberto, você vai receber hoje uma porção nova de fé, amém? Quero compartilhar com você hoje a respeito do poder de uma visão profética. Fala assim: o poder de uma visão profética, amém? E é sobre isso que eu quero compartilhar com você. Você sabe, a gente tem vivido, sabe, um tempo de recomeço. E em momentos como esse, a coisa mais importante é que tenhamos da parte de Deus uma visão profética. E meu irmão, a palavra de Deus, sabe, ela está cheia de recomeço. Deus, sabe, a todo instante está recomeçando algo. E assim também, sabe, na minha vida, na sua vida. Eu me lembro, Deus, sabe, Ele me salvou, Ele entrou na minha vida em maio de 2012. E quando Deus entra na nossa vida, ali já é um recomeço, porque a palavra de Deus fala, sabe, que quando a gente nasce de novo, eis que tudo se fez novo, ali é um recomeço. 1 ano e meio depois, eu comecei a fazer um seminário, eu recebi um chamado da parte de Deus para ser pastor, eu comecei a fazer um seminário, ou seja, ali foi um outro recomeço na minha vida. Eu estava, sabe, tendo uma nova rotina de vida. A minha vida agora era ser integrada, sabe, a estudar a palavra de Deus, a aprender a parte administrativa da igreja. 3 anos se passaram, acabou o seminário. E assim, quando acabou o seminário, uns 6 meses depois, eu conheci a Geis, comecei a cortejar ela. E 8 meses depois, aleluia,
8 meses depois nos casamos. Ou seja, foi um novo recomeço de Deus na minha vida. Agora eu tinha um recomeço de vida de casado, sabe, algo novo estava acontecendo na minha vida. Um tempo passou ali 1 ano e meio. Começamos, sabe, o pastor Roberto nos fez o desafio para se tornar obreiro, e aí começar um período de teste em nossa vida, ou seja, outro recomeço. Aí a G se engravidou, a gente, fomos pais aí da Sara e da Laura. Então, ou seja, um novo recomeço agora, sabe, de uma paternidade natural. A gente tem agora 2 filhas. Então, ou seja, todo momento tem começado algo novo em nossas vidas. E quando se inicia algo novo, é um tempo de recomeço. E para todo recomeço, meu irmão, a gente precisa ter uma visão profética, uma visão da parte de Deus. E eu não sei se você percebe isso na sua vida, mas a todo momento Deus, sabe, tem liberado visões sobre a sua vida, liberado visões, mas às vezes a gente é impelido de ver essas visões por algumas coisas, e é sobre isso que eu quero compartilhar com você. Sabe, sempre que Deus quer fazer algo novo em nossa vida, Ele primeiro nos dá uma visão profética. Uma visão profética. Deus dá a você uma visão para que encha o seu coração de imagens, imagem de fé, imagem a respeito do seu futuro. O que você vê em seu coração é o que se manifestará em sua vida. Por isso que, meu irmão, eu creio que nesse tempo o Senhor fará coisas extraordinárias, sabe, na nossa vida como igreja, na sua vida pessoal. Eu creio que tem algo, sabe, poderoso acontecendo na minha vida, mas como todo, eu creio isso. Eu creio que Deus, sabe, está manifestando algo poderoso. Mas antes disso acontecer, sabe o que é necessário? Surgir uma imagem no nosso coração. Surgir uma imagem no seu coração. Eu não sei se você já percebeu, mas todas as vezes quando a gente vai começar da abertura de culto, até mesmo quando a gente vai tirar oferta, quando o pastor Roberto ou alguns dos pastores vêm compartilhar a palavra, como é que a gente começa? Graça e paz, igreja de milhares. Graça e paz, igreja de vencedor. Graça e paz, igreja abençoada. Graça e paz, igreja de milhares. Por que dizemos isso? Para isso se tornar uma imagem no nosso coração. Você sabe, aos olhos naturais, as pessoas podem pensar que somos ainda uma igreja de 500 membros, uma igreja aí pequena, mas você sabe, no mundo espiritual, nós já somos uma igreja grande. Sabe por quê? Porque a imagem já foi lançada em nosso coração, a imagem já foi impregnada no nosso coração, ao ponto, sabe o quê? Que nós cremos, por isso falamos. E o que é que nós falamos a nosso respeito? Que nós já temos o nosso galpão próprio, que nós já somos uma igreja de milhares. O que é que nós dizemos a respeito da rede de jovens? Que nós iremos encher o Geraldão, sabe, de uma conferência de jovens apaixonados por Jesus com 15 mil pessoas. Nós iremos fazer conferência no maior estádio no maior estádio de futebol aqui do estado. Tudo isso por quê? Porque já foi uma imagem gerada no nosso coração. E meu irmão, quando a imagem ela é gerada no coração, quando essa visão é impregnada no coração, nada e nem ninguém consegue remover. Porque você agora vive baseado na promessa, porque agora você vive baseado na visão, porque agora você vive baseado em contemplar a imagem que Deus te deu. Você está entendendo? Amém? Mas, muito embora Deus esteja fora do tempo, Ele trabalha com o tempo. Não sei se você já percebeu isso. Existem duas palavras para o tempo no grego. Um é cronos, que é o tempo linear, é o tempo do nosso relógio, é o tempo que cronograma aí o horário de nossos dias. Esse é o cronos. Mas você sabe, existe o kairos também. O kairos é o tempo de Deus. E é interessante porque às vezes tem algumas pessoas, eu já ouvi até alguns pastores dizer isso. E isso eu falo infelizmente porque eles disseram isso. Que é como se tudo isso que estivesse acontecendo, é como se Deus agora fosse esperar passar tudo isso, vir uma vacina, sabe, para imunizar todo o povo, para Deus vir com um grande avivamento. Aí algumas pessoas até mesmo falam a respeito de seus negócios, fala que é como se Deus tivesse que esperar passar tudo isso, para Ele vir prosperar nos seus negócios. Mas não é assim, meu irmão, não é assim. Você sabe, há o kairos de Deus, e é poderoso quando o kairos de Deus invade o cronos, que é o tempo, sabe, o nosso tempo. Quando o tempo de Deus invade esse tempo aqui, meu irmão, coisas grandiosas acontecem. Você mesmo se lembra o ano passado,
sabe, em meio à pandemia, em meio aonde que não podia se reunir nos prédios, em meio, sabe, no Brasil todo aí, sabe, estava tendo essa questão de isolamento, estava tendo essa questão de lockdown. O que foi que aconteceu? A videira, como um todo, a vinha, sabe, batizou mais de 15 mil pessoas. Olha que testemunho poderoso, olha que testemunho de grandezas. Isso é o quê? Isso é o Kairos de Deus, o tempo de Deus, o favor de Deus invadindo o Cronos. E é justamente isso, meu irmão, sabe, que vai acontecer nesses dias na sua vida também, na sua célula, no seu discipulado, na nossa vida como igreja, vai continuar acontecendo, amém? Esse é o ano, sabe, onde desfrutaremos de coisas surreais no Senhor, surreais. Mas você sabe, lá em Samuel, 1 Samuel, capítulo 3, Samuel capítulo 3, verso 1, está escrito: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Então, o que é que a gente está compartilhando aqui? O poder de uma visão profética. O poder de uma visão profética. E olha o que o texto está falando: que naqueles tempos, a palavra de Deus era rara e as visões não eram frequentes. Então, é um tempo muito difícil, quando você, sabe, não tem uma visão a respeito, sabe, daquilo que Deus tem para fazer. Quando você não tem uma visão de perspectivas de que tem algo bom para acontecer da parte de Deus. Era justamente esse tempo que o profeta Eli, junto ali com o profeta Samuel, estava vivendo, sabe, era o ao contrário disso. Era como se não tivesse perspectivas nenhuma. Era como, sabe, se não tivesse, sabe, visão. Como se não tivesse ninguém ali com a palavra da parte de Deus. Meu irmão, sabe, tudo isso que tem acontecido no mundo, eu e você somos blindados. Por quê? Porque todo domingo tem uma palavra, sabe, para encher o nosso coração de vida, de fé, de coisas boas, de expectativas em Deus. De que tem algo bom nos perseguindo, tem algo bom, sabe, nos cercando. Mas, meu irmão, imagina quem não tem uma palavra de Deus. Imagina quem não tem, sabe, essa visão a respeito de que Deus tem algo poderoso para fazer em sua vida. Como é que essas pessoas devem viver? Devem viver angustiada. Devem viver, sabe, um caos. Devem viver, sabe, debaixo de medo, debaixo de pânico, debaixo de, sabe, de um terror. Mas eu e você somos blindados. Sabe por quê? Porque na nossa vida a palavra de Deus não é rara. Na nossa vida as visões, sabe, não são constantes. Pelo contrário, as palavras são constantes em nossa vida. As visões são constantes em nossa vida. Todo domingo tem um quadro aqui que é pintado. E nesse período de 21 dias, glória a Deus por isso, que a gente separou esse tempo. Sabe, para todos os dias tem sido um quadro pintado diante de mim, de você, de visões a respeito de que Deus tem a nosso respeito, de coisas boas que o Senhor quer fazer na nossa vida, sabe, na nossa igreja, amém. Mas continuando o texto, verso 2: certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a se escurecer-se, a ponto de não poder ver, verso 3, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Você sabe, hoje a lâmpada de Deus é impossível de ser apagada. Sabe por quê? Porque a lâmpada de Deus, ela hoje reside dentro de mim e dentro de você. Nós somos a lâmpada de Deus. Por isso, sabe que eu e você podemos ver, eu e você podemos ter visão, porque a lâmpada está acesa para eu e você enxergar. O nome Eli significa meu Deus. E na antiga aliança, Deus sempre é representado como Deus distante, separado das pessoas. Mas sobre a ótica da nova aliança, Deus quer que o conhecemos como Pai. E é interessante porque Eli significa Deus. E lá na cruz, Jesus deu um brado. Jesus gritou. Ele falou: Deus meu. Ou seja, ele falou: Eli, Deus meu. Para que hoje eu e você pudesse dar um brado e clamar: meu Pai, meu Pai. A maior revelação que podemos ter, meu irmão, é de chamar Deus de Pai. Deus de Pai. Samuel, por outro lado,
é um dos ministros que simboliza a nova aliança. Que simboliza a nova aliança. Quando ele era garoto, ele ministrava perante o Senhor, debaixo do sacerdócio de Eli. O sacerdócio do Velho Testamento, porque Eli aqui, ele simboliza esse sacerdócio do Velho Testamento. A palavra do Senhor a Bíblia nos conta que era muito rara, as visões não eram frequentes. Isso acontece quando as pessoas não estão alinhadas com o coração de Deus e estão sob maldição, ou seja, não estão desfrutando de um período de intimidade. E sabe, crente que não tem visão é crente que se perde. Eu não sei se você conhece um pouco a história a respeito do profeta Eli, mas no final de sua vida ele se perdeu. Ele se perdeu, e principalmente por causa de 2 filhos, sabe, que ele tinha. E 2 filhos que não queriam servir a Deus. E isso, sabe, levou a ele se perder também. E olha só que tragédia. Por quê? Porque Eli não tinha mais visões. No tempo de Eli, sabe, as palavras de Deus eram raras e as visões não eram frequentes. Aí Deus veio e começou a falar com quem? Com Samuel. Com o profeta que simboliza a nova aliança. E quando Deus começa a falar, visões são geradas. As palavras de Deus deixam de ser raras e passam a ser frequentes. Por isso que lá em Romanos, a palavra de Deus nos conta que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando a fé, ela é gerada no nosso coração, visão é gerada. Você consegue ver, porque só consegue ter visões quem tem fé no coração. Então, a partir do momento quando eu e você começamos a ter fé no nosso coração, nós podemos enxergar as imagens que Deus tem impregnadas em nosso coração. Quando nosso coração vai se enchendo de fé, a gente consegue enxergar as visões da parte de Deus para a nossa vida. Mas como é que o nosso coração se enche de fé? Fazendo o que você está fazendo agora, sentado, ouvindo a palavra de Deus. Aqui a fé está sendo minada em seu coração, está sendo gerada em seu coração. Por quê? Porque você está tendo acesso à palavra de Deus. E é justamente dessa forma que Deus faz. Meu irmão, é muito triste quando os crentes dos dias atuais, para ele, a palavra de Deus se torna rara e as visões não são frequentes. Por isso que crente se perde. Por isso que a gente vê muitos filhos de Deus vivendo perdido, até mesmo, sabe, dentro da igreja, mas ele não se encontra, ele não consegue ser perseverante em algo, ele não consegue, sabe, desfrutar das promessas, ele não consegue romper, ele não consegue avançar. Tudo isso por quê? Porque a palavra para ele é rara, porque para tudo, sabe, ele está tendo uma visão equivocada das coisas. E é muito triste por quê? Porque ele tem o Espírito da parte de Deus, ele tem aquilo, sabe, que possibilita ele a ver, mas mesmo assim, sabe, os olhos dele estão fechados, ele não consegue ver, ter as visões. E as visões também, no tempo de Eli, não eram frequentes. Antes de Deus fazer algo novo em sua vida, ele primeiro dará uma visão. Pega a sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 29. Provérbios, capítulo 29, a partir do verso 18. Na verdade, a gente só vai ler esse verso 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Essa palavra profecia aqui, no original, ela é visão. Então, olha o que o texto diz: não havendo visão, o povo se corrompe. Quando não há perspectiva, quando não há, aquele senso, sabe, de que as coisas vão fluir,
quando ele não consegue enxergar na ótica de Deus, a Bíblia está dizendo que o homem se corrompe. O homem se corrompe. Não é por falta de dinheiro que a Bíblia está dizendo que o homem vai se corromper. Não é por falta de contatos com pessoas que o homem se corrompe. Não é por causa disso que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo, a palavra de Deus não está dizendo que o homem se corrompe porque ele falta visões. Quando falta visão, o homem se corrompe. E eu te pergunto, qual é a visão que você tem tido nesses dias? Qual é a imagem que você tem contemplado nesses dias? Qual é a imagem, sabe, que seu coração está impregnada no seu coração nesses dias? Ah, meu irmão, eu costumo dizer, desde quando a pandemia começou, eu costumo dizer algo, sabe, que o mundo, ele é contra mim, ele é contra você, o mundo, ele é contra a eclésia, a casa de Deus. O mundo, ele é contra, sabe, aquilo que a gente crê de mais precioso. O mundo é contra, e quando ele é contra, meu irmão, ele é contra você. Então, com isso, o mundo vai fazer, sabe, com que tudo na sua vida seja resistente. O mundo vai fazer com que tudo na sua vida, sabe, seja uma resistência, que não avança, que não rompe. Mas você sabe, quando a gente tem a visão de Deus, quando a gente tem imagens da parte de Deus impregnadas no nosso coração, ai, meu irmão, não importa o que o mundo pensa a nosso respeito, não importa a resistência que o mundo impõe a nosso respeito, a gente vai passar sobre tudo isso, a gente vai passar sobre tudo isso, amém? É desse jeito. E Deus deseja restaurar a sua visão nesse ano em nosso coração, para que a gente possa enxergar na ótica dele. Quando se tem visão, ninguém consegue te parar. Quando há visão, ninguém consegue te parar. Quando você vê, ninguém consegue te parar. Conta-se certa vez que um garoto chegou para o pai desse garoto era pastor, e falou para ele, pai, por que eu vejo outros crentes, sabe, desistindo, eu vejo outros pastores, sabe, desistindo do ministério também, abandonando, seguindo, sabe, outro rumo, e eu te vejo sempre, sabe, na mesma caminhada, eu te vejo sempre na mesma pegada, eu te vejo, sabe, sempre rompendo, eu te vejo, sabe, nunca desistindo, nunca resmungando. Aí esse pastor, era um sábio pastor, ele pegou seu filho, aquele pastor tinha um cão de caça, e ele foi para um campo, sabe, onde tinha outros cachorros de caça. E o filho, sabe, sem entender porque ele foi ali, e perguntou, pai, eu te fiz uma pergunta, o senhor me trouxe aqui, eu não estou entendendo. Aí aquele sábio pastor virou para o filho e falou, calma filho, você já vai entender. E daqui a pouco o cachorro daquele pastor, ele viu, sabe, uma presa, andando por entre as árvores, e aquele cachorro daquele pastor logo foi atrás da presa. E começou a latir e correr atrás da presa. E a presa corria, o cachorro daquele pastor corria atrás da presa. E porque aquele cachorro do pastor começou a latir, outros cachorros de caça seguiu o cachorro do pastor. E ali se passou 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. E sabe, começou a retornar os outros cachorros que tinham seguido o cachorro do pastor. E retornou 1 cachorro, 2, 3, ao ponto, sabe, que todos os cachorros que tinham seguido o cachorro do pastor retornaram. Mas até então o cachorro do pastor não tinha voltado. Mas logo a seguir, aquele cachorro do pastor vem com a presa na boca. E chega perto do dono, o pastor, e solta a presa perto ali do pastor. E o pastor vira para o filho e fala, sabe por que, filho, seu pai não abandona o ministério, não desiste, mas continua sempre aqui? Aí o filho, por que, pai? Ele falou, você viu esses cachorros? Sabe por que todos eles não perseguiram a presa? Eles só perseguiram o nosso cachorro. Sabe por que eles voltaram? Justamente por causa disso. Porque eles não perseguiram a presa, eles perseguiram o cachorro. Eles não viram a presa. E quem não vê a presa, acaba desistindo. Você sabe por que o seu pai não desiste? Porque o seu pai viu a presa. O seu pai viu, o seu pai teve uma visão. O seu pai sabe de onde saiu, sabe onde está e sabe onde quer parar, sabe onde quer chegar. Por isso que o seu pai não desiste. E assim deve ser a minha vida e a sua vida, meu irmão. Quando a gente é guiado por uma visão, quando a gente consegue enxergar na ótica de Deus, quando a gente tem essa visão profética, quando a gente sabe, contempla a imagem, não paramos. Amém? Mas prosseguindo, é interessante porque Deus quer restaurar em seus corações a visão
que o inimigo roubou. Como já disse, sempre que Deus quer fazer algo novo em sua vida, Ele primeiro lhe trará uma visão profética. E antes que Deus mude a sua situação, Ele trará essa visão. Agora, é interessante porque quando Deus nos dá uma palavra, Ele frequentemente libera de uma forma de visão. Por exemplo, Ele fez isso com Abraão. Você sabe, Deus certa vez virou para Abraão e falou: olha, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Amém. E Abraão, sabe, ouviu aquela voz e atendeu aquela voz, e foi. Mas ele não foi sozinho, ele levou o seu sobrinho, chamado Ló. E Abraão, sabe, ao levar esse sobrinho causou muitos problemas. Ló causou muitos problemas para Abraão. E o nome de Ló significa véu, algo que impede de ver claramente. E veja bem, você sabe, tem pessoas que nos cercam, tem pessoas que estão à nossa volta, que impede da gente ver as visões, que impede da gente ver as promessas da parte de Deus para a nossa vida, que impede de ver as imagens. Então, meu irmão, é muito simples isso. Aquelas pessoas que não cooperam para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida, faz um teste, se afasta dessas pessoas, que você vai ver as coisas romper, que você vai ver as coisas, sabe, avançar e acontecer na sua vida. Mas enquanto você não toma uma postura radical, enquanto você se permite essas pessoas que impedem você de ver claramente as visões de Deus para a sua vida, sabe, é como se você estivesse estagnado, parece que é como se você quisesse avançar, mas não consegue, quisesse romper, mas não consegue. Por quê? Porque tem pessoas impedindo você de ver as visões. E é interessante, porque foi só Ló se afastar da vida de Abraão, que Abraão voltou a ver as promessas, que Abraão voltou a contemplar a imagem correta. Olha só, lá em Gênesis capítulo 13, verso 14. Gênesis capítulo 13, verso 14, está escrito: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Olha só, disse o Senhor a Abraão, depois que o quê? Depois que Ló se separou dele. Então, ou seja, o que é que Ló significa? Véu. Então, quando é que Deus pôde falar a Abraão? Quando o véu for removido. Amém? Então, é duas coisas aqui que eu quero te falar. A primeira, que lá na cruz, quando Jesus, sabe, brandou, está consumado, o véu já foi removido para aí você ver as promessas, para aí você, sabe, enxergar as visões, para aí você contemplar a imagem correta. Mas é interessante que nos dias de hoje, ainda tem pessoas que, sabe, é como se fosse esse véu, para você não enxergar a visão, para você não ter a visão. Mas a palavra do Senhor nos diz que foi só Ló sair, que Deus voltou a falar com Abraão. E o que foi que Deus disse? Ergue os olhos, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha. Ou seja, visão, visão. Desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu tá darei a tu e a tua descendência para sempre. Sabe, você consegue olhar o que Deus está para fazer? Se você consegue enxergar aquilo que Deus está para fazer, meu irmão, é um sinal que não tem véu nenhum na sua vida, diante de você. Não existe Ló à sua volta. Mas se você não está conseguindo enxergar as visões de Deus, aquilo que Deus está para fazer, aquilo que Deus está te mostrando, aquilo que Deus está falando nesses dias, se você não consegue ver, se você não consegue ouvir, eu tenho uma notícia para te dar. É porque tem Ló à sua volta, porque tem véu diante de você. Que você possa, sabe, remover o véu, que você possa remover esses Lós que estão à sua volta, que estão próximos de você. Remova para o seu benefício, para o seu bem. Amém? Deus disse a Abraão: toda essa terra que vês, eu tá darei. O princípio de Deus é esse: veja primeiro e você terá. Tudo depende daquilo que você está vendo. Tudo depende daquilo que você está vendo. E sabe, na ótica de Deus não tem um neutro, não tem eu não estou vendo.
Não tem, olha, alguma visão você está vendo, alguma visão você está tendo, mas há questões que, há visões que são da parte de Deus, e há visões que você tem tido, que são negativistas, ou seja, são da parte do diabo, são da parte do diabo. Um exemplo é o que a gente tem vivido. Tem pessoas que só conseguem enxergar o medo nessa pandemia, só conseguem enxergar os números que vão crescendo de pessoas que são contaminadas, só conseguem enxergar o número de morte. O que é que eu procuro enxergar? Eu procuro enxergar o número dos recuperados. Eu procuro enxergar os números das pessoas que são livradas da morte, o número das pessoas que têm sido vacinadas. Sabe, eu procuro enxergar é o Senhor e clamar a Ele, falar: Senhor, continua, sabe, cuidando da minha casa, Senhor, continua cuidando da minha família, Senhor, continua cuidando dos meus irmãos, Senhor, continua, sabe, fazendo. Eu procuro fazer, sabe o quê? É nesses dias aqui, nos alvos pessoais, em meio a tudo isso que tem acontecido, eu continuo clamando pelos meus alvos pessoais, pelo da minha casa, pelo da minha igreja. Fala: Senhor, que esse seja o ano que a gente vai chegar nos 1000. Senhor, que esse seja o ano quando chegar no dia 26 de dezembro, na nossa segunda festa da colheita, a gente poder se erguer para o alto e cantar com alegria, porque passamos dos 1000, amém? Eu consigo, sabe, enxergar. Sabe, quando a gente começa a colocar aqui nesses dias os alvos das pessoas que a gente quer estar orando para ser salvo, eu já consigo visualizar o 5º ponto aqui que a gente pede para você orar, visualizando já essas pessoas salvas. Então, se você já consegue visualizar as coisas, sabe, de Deus acontecendo na sua vida, meu irmão, isso é um sinal que os lós foi removido. Isso é um sinal que você consegue ouvir a Deus, amém? Mas frequentemente acabamos que esquecemos da visão. Isso acontece, porque aconteceu com Abraão, e foi isso que aconteceu com Abraão. Ele estava desanimado com a situação, mas o Senhor lhe dá outra palavra, lá em Gênesis capítulo 15, verso 1 ao 5, olha o que está escrito: depois destes acontecimentos, viu a palavra do Senhor numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damaseno Eliezer? Presta atenção aqui, irmãos. Primeira coisa, o que é que o Senhor fala para Abraão no verso 1? Abraão, não temas, eu sou o teu escudo. E quando Deus vira para Abraão numa visão e fala que ele é o escudo diante dele, sabe, isso é uma visão. Qual é a visão que Deus está dando para Abraão? Olha, Abraão, sou eu que te protejo, sou eu que te guardo, sabe, sou eu que te cubro, sou eu que velo pela sua vida. Abraão, eu sou teu escudo, foi eu que te tirei lá da casa, lá da tua parentela, e te trouxe para uma terra que você nem conhecia. É eu que estou te guiando, Abraão. Foi eu que te tirei de lá ontem, foi eu que te guardei ontem, e é eu que estou te guardando hoje, Abraão. E da mesma forma, meu irmão, isso é uma visão que você deve ter na sua vida também. Sabe qual a visão? De você ter a certeza de quem foi que, sabe, tirou você daquele lamaçal do pecado que você estava antes de Cristo. E aquele mesmo Cristo que te salvou quando você estava, sabe, enfurnado na profundeza dos seus pecados, aquele mesmo Deus que te tirou de lá é o mesmo Deus que te cobre e te guarda hoje. Então, ou seja, o Deus que é escudo de Abraão é o Deus que é o meu e o seu escudo também. Amém? É o mesmo Deus, é o mesmo Deus. Deus é o nosso escudo. Não precisamos temer coisa alguma. Aí, Deus dizendo isso para Abraão, que ele é o escudo, olha o que o Abraão fala no verso 2. Respondeu Abraão ao Senhor: Senhor Deus, quem me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damaseno Eliezer? Então Deus está trazendo visão a Abraão, mas Abraão não consegue enxergar, mas Abraão não consegue ver. Por quê? Porque Abraão aqui só conseguia ver o problema que ele tinha. E qual era o problema que ele tinha? Era o problema de ser estéril, de não conseguir dar filhos ao Senhor. Meu irmão, eu e você não podemos ser daqueles que enxergam só o problema. A gente deve estar olhando a solução. A gente deve estar olhando para a solução. Qual a solução? Aquela que vem do alto. Você se lembra quando Noé estava no dilúvio? Sabe, ali não tinha nada para Noé apoiar a sua fé. A palavra de Deus fala que só havia janelas para o alto. Por quê? Porque é de lá que vem o nosso socorro. Amém?
E aí o que acontece? Para onde é que Noé lançava as pombas? Para o alto. Sabe, ele abria as janelas, ele erguia as pombas para o alto. Por quê? Porque à sua volta ele só via mar, ele só via água, ou seja, ele só via caos, ele só via, sabe, problemas. Mas ele resolvia fazer o quê? Colocar sua esperança onde? Eu vou soltar a pomba e ela vai achar, sabe, alguma árvore para se apoiar. Se ela voltar para mim, eu vou guardar e daqui a 7 dias eu solto novamente. Ela voltando, eu guardo e solto 7 dias novamente. Até o dia que a pomba foi e não voltou mais. Ou seja, a solução chegou. Havia terra, sabe, para a arca de Noé pousar e ele e a sua família sair sã e salvo daquela arca. Da mesma forma tem que ser eu e você, meu irmão. A gente deve ser esse, sabe, que não olha para o caos, que não olha para o problema. A gente olha para a solução. E Deus, Ele é o nosso escudo. Deus é aquele que nos guarda. Deus é aquele que nos conhece. Ele sabe quantos fios tem em nosso cabelo, tem em nossa cabeça. Amém? E continuando, verso 3. Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele será gerado de ti, será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Quando Deus deu a Abraão essa visão, Abraão estava em um momento de sua vida em que estava muito desanimado. Ele então respondeu: Senhor Deus, quem me haverá de dar? Se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damaseno Eliezer. Você sabe, talvez você se encontre assim hoje, desanimado, para baixo, sabe, se perguntando: Senhor, o que será de mim? Uma vez que o relatório médico é muito ruim, o trabalho, sabe, já estou perdendo meu emprego. Ou então você pode dizer: Senhor, o que será de mim, da minha casa? Estou desempregado, estou perdido. Mas, meu irmão, não olha para isso, olha para a solução, olha para aquele, sabe, que cuida de você, olha para aquele que é o seu escudo, Como eu te falei, o mundo pode ser contra você, mas, meu irmão, se Deus é seu escudo, olha, ninguém consegue te atingir. Amém? Depois de Deus chamar Abraão para o lado de fora, manda que ele conte as estrelas. Essa era outra forma de dar a Abraão uma visão espiritual. E aqui Abraão teve 2 visões. A primeira foi a escudo dentro da tenda. Ele estava dentro da tenda quando teve a primeira visão. E a visão que ele teve foi de um escudo. A segunda visão que Abraão teve, Deus chamou ele para fora e falou: olha, conta as estrelas, se é que podes contar. Hoje você somos o cumprimento da promessa de Abraão. Por quê? Porque hoje eu e você somos a descendência de Abraão. Ou seja, a visão que Deus impregnou diante de Abraão, quando ele começou a contar as estrelas, o seu coração, o seu ânimo, a sua fé foi renovada. Assim também deve ser eu e você. Nós devemos contemplar a promessa, nós devemos contemplar as imagens que Deus vai gerando diante de nós. Amém? Você sabe, a visão, ela vem do coração. Precisamos remover toda a imagem negativa do nosso coração e trazer imagens vivas à nossa mente daquilo que o Senhor quer fazer em nós. A palavra de Deus está repleta dessas imagens, e é muito importante que você possa construir essa imagem de fé em seu espírito. Rafael, como é que eu posso fazer isso? Eu vou começar aqui a te dar algumas direções para isso. Olha só, Salmos capítulo 1, a partir do verso 1. Presta atenção como você pode fazer isso, como você pode, sabe, construir essas imagens no seu coração. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Presta atenção agora, o verso 3. Esse homem é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. É coisas como essa que você deve impregnar no seu coração. Sabe, no dia mal, quando se levanta diante de você, você começa a contemplar imagem como essa, e falar: cara, eu sou bem-aventurado,
Eu sou bem-aventurado, sabe, eu sou como uma árvore junto às correntes das águas, sabe, que no devido tempo eu vou dar o fruto, no devido tempo, isso aqui que não tá dando certo agora, vai acontecer. Você deve ser daqueles tipos de líder de célula que chega na reunião, só tem um ou tem ninguém na célula, sabe, você fala, eu sou bem-aventurado e tudo que eu faço prospera, e essa célula aqui vai prosperar também, sabe, não tem visitante hoje, mas eu creio que essa célula vai se multiplicar na data que eu disse que vai se multiplicar. Essa é a imagem que você tem que contemplar, essa é a imagem que você deve, sabe, que você deve trazer para o seu coração, sabe, coisas boas, expectativas corretas, na linha, na ótica de Deus, amém? Porque quando você começa a dizer coisas assim, meu irmão, sabe, olha, a fé que vai sendo produzida no seu coração, ao ponto que tudo quando você falar, as suas palavras vai transmitir vida, as suas palavras vai começar a materializar as coisas, quando você começar a dizer, quando você começar a profetizar, as coisas vão começar a dar frutos, amém? Quando nós dizemos aqui, nós seremos uma igreja grande e uma igreja de milhares. Olha, para ser uma igreja grande, uma igreja de milhares, a gente vai precisar de muitos pastores, amém? Sabe uma coisa que eu tenho observado? Os irmãos que têm feito as lives, das 10h30, dos líderes que multiplicam com o pastor Roberto, observe os irmãos que têm feito essas lives, são todos eles vocacionados para ser pastor. Então, ou seja, quando nós dizemos que seremos uma igreja de milhares, nós já temos os pastores para ser uma igreja de milhares. Ah, Rafael, a videira ainda está, sabe, correndo aí para chegar nos 1000. Pois é, mas nós já temos os pastores para pastorear os 100.000. Amém? Aleluia, aleluia. Outra, abre lá agora em Salmos, Números, número 128. Salmos 128. Olha o que está escrito: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho das tuas mãos comerás. Sabe qual é a imagem que você deve impregnar no seu coração? É a seguinte: eu não vou comer de auxílio nenhum, eu vou comer do meu trabalho. Eu vou comer do meu trabalho porque o Senhor me deu sabedoria, o Senhor me deu estratégia, sabe, para que tudo aquilo que eu for fazer seja bem sucedido. Tudo que eu for fazer vai prosperar. Então eu não vou depender de governo, eu não vou depender de auxílio, sabe? E eu vou comer daquilo que o Senhor colocou em minhas mãos, sabe? Eu vou comer do meu trabalho, eu vou comer do meu suor. Amém? Olha o que o verso 3 ainda diz: tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Aleluia. Teus filhos como o rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Amém? Você sabe, eu tenho um desejo no meu coração, né, de ser pai de 4 filhos, e o 5º nós iremos adotar. Isso é um desejo que eu tenho no meu coração, né? Eu estou convencendo ainda a mãe dessas crianças, mas você sabe, quando eu falo isso para as pessoas, ou então até mesmo quando eu chego nos lugares e eu falo que eu sou pai, sabe, de gêmeas, né? Eu sou pai de 2 meninas, e as pessoas começam a dizer: menino, tu é pai no tempo desse, tu quer ter mais filhos num tempo como esse. Mas quer saber de uma coisa, irmãos? O tempo como esse tempo que nós vivemos, ele não me define, sabe, eu vivo baseado numa palavra sobre a minha vida, que eu serei pastor de uma grande rede, e eu serei um pastor próspero, que eu irei, de certa maneira, patrocinar a rede e outras plantações de igreja, sabe, que a gente vai começar. Eu serei o financiador, amém? Eu não serei daquele pastor que será para todo tempo remunerado pela obra de Deus, não. Eu serei um pastor em tempo integral, que os meus negócios irá florescer e irá servir para sustentar a obra de Deus. E tudo isso, quando eu começo a pensar, quando eu começo a meditar, meu irmão, aí, sabe, essas vontades de ter mais filhos, ela, sabe, começa a ganhar mais força no meu coração, porque a economia desse mundo não me define, porque a economia do céu é muito diferente daqui da terra, e eu sou herdeiro, sabe, lá do céu. Eu sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo, ou seja, a economia do céu é a que me define, amém? Mas avançando, normalmente, o que está faltando no processo da fé é ter uma visão profética do Senhor. Muitas pessoas se concentram em fazer confissão certa, mas o que procede, o falar, é o que está no coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Porque você já ouviu, né? A boca fala do que o coração está cheio.
Mas será que é todas as palavras que saem da nossa boca que estão no coração? Será? Você sabe, tem palavras que saem da nossa boca que são palavras vazias. São palavras, sabe, que a gente fala ali no automático. Mas quando nós falamos aquilo que está no nosso coração, meu irmão, essas palavras têm poder. Como é que eu e você fomos salvos? A Bíblia fala que aquele que crê no coração e confessar com a boca é salvo. Pois é essa fala que tem poder. É essa fala que tem poder. Quando você confessa aquilo que está no seu coração. Por isso que nesses dias você deve, sabe, colocar a visão correta no seu coração. Porque quando você coloca a visão correta no seu coração, quando você coloca as imagens corretas no seu coração, aquilo que você fala, há poder. Aquilo que você fala, há poder. Amém? E avançando, o que você vê em seu coração é o que você verá manifestado em sua vida. O seu coração é afetado por uma visão. E agora eu te pergunto, que visão você tem em seu coração? Sabe, é muito importante encher o nosso coração de imagens proféticas, de imagens corretas, de imagens certas. Porque se você não preenche o seu coração com as imagens que estão de acordo com a linha da ótica de Deus, se você não anda, sabe, na mesma linha que o Senhor tem andado, sabe, você vai se perder muito fácil. A sua vida, sabe, se tornará caótica muito facilmente. Mas quando você anda da forma correta, meu irmão, até os dias maus que vêm sobre a sua vida não consegue te abalar. Você consegue ter bom ânimo, aquilo que Jesus falou, olha, o mundo vai passar por aflição, mas você deve ter bom ânimo, né? Mas mesmo nos dias da aflição, é possível a gente ter bom ânimo, sabe, quando o nosso coração está com as imagens e as visões corretas. É engraçado que quando eu estava saindo de casa para gravar essa live, eu e minha esposa estamos com um desafio grande aí diante de nós, e eu falei para minha esposa, olha amor, por tudo isso que tem acontecido, mas eu quero te falar uma coisa. Quando eu estava saindo de casa, eu falei para ela, olha, eu vou te falar uma coisa, a perspectiva que está no meu coração é que nós seremos surpreendidos nesse ano de 2021. Outra coisa que minha esposa de vez em quando vira para mim e fala, amor, a Laura está com febre. Amor, de ontem para hoje, né, a Laurinha, a Sara, ela chegou a ter 39, chegou a ter 39 graus de temperatura de febre. E aí ela fala, amor, Laura está com febre, amor, Sara está com febre. Aí eu falo, não, elas não estão com febre. A febre está querendo ter ela, mas não vai ter, porque aqui não tem vez. Porque sabe qual é a visão que eu tenho para minha família? Que eu e minha família somos curados. Eu e minha família somos imunes. A imunidade de Cristo é a minha imunidade, é a imunidade da minha casa. Todos os dias, quando eu saio para trabalhar, eu saio sem medo do Covid. Eu saio sem medo de um acidente, sabe, me pegar e eu sofrer alguma coisa. Eu não saio pensando nessas coisas. Quando eu saio de casa todos os dias para trabalhar, sabe o que é que eu saio? Eu saio para ir buscar, para minha família desfrutar do melhor. Para minha família, sabe, ter algo, sabe, vamos dizer assim, prazeroso em sua vida. Eu não saio esperando o mal me sobrevir. Eu saio, sabe, na expectativa de coisas boas que estão me cercando. Essa é a imagem que está no meu coração. E essa deve ser a imagem que deve cercar o seu coração também. E é engraçado porque lá em Provérbios capítulo 4, verso 23, a Bíblia, sabe, nos dá uma direção. Qual é a direção? A direção é, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Provérbios 4, 23. O que é que acontece? De onde é que procede a fonte da vida? O coração. Por isso que eu e você devemos guardar o coração. Sabe, todo filho de Deus, ele pode ter visão. Você não deve pensar que visões são coisas exclusivas do Velho Testamento, não. Sob a nova aliança, Deus dá visões a seu povo também. Deus dá visões a seu povo também. Lá em Atos capítulo 2, verso 17, está escrito: e acontecerá nos últimos dias. Você crê que estamos vivendo os últimos dias? Amém? Atos 2, 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Você crê que o Espírito já foi derramado também? Amém? O Espírito já foi derramado na minha vida e eu creio que já foi na sua também.
E olha o que vai acontecer: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Visões e sonhos são semelhantes, porque vêm a nós na forma de imagens. Essas imagens afetam o nosso coração e afetam a nossa fé. Você sabe, há sempre duas maneiras de você ver as coisas. A maneira correta, que é na ótica de Deus, mas há uma maneira que acabamos de ver no que tem acontecido ao nosso derredor. E quem anda, sabe, quem anda por circunstâncias, quem anda vendo circunstância, ele acaba sendo atingido. E aí eu trouxe aqui 2 copos. Um cheio de café, esse copo escuro aqui, você está vendo, né? Está cheio de café. Copo sujo. E outro, esse copo com água, um copo transparente, um copo cheio de vida, amém? A vida de Deus. Então, ou seja, essa aqui é a maneira certa de você enxergar as coisas. É a maneira da ótica de Deus, é a maneira cheia de vida, é enxergando promessas, é enxergando, sabe, provisão, é enxergando calmaria, é enxergando a paz, que a paz sendo, sabe, inundada a sua casa, cercando a sua casa. Ah, Rafael, mas nós estamos no mundo, e Jesus falou que no mundo vão passar por aflições. Pois é, mas o versículo não acaba aí, eu e você devemos ter bom ânimo. O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela sempre vem pela manhã. E aqueles que saem semeando e chorando, com o júbilo voltará colhendo, amém? Então, ou seja, essa é a ótica correta. Essa é a maneira de você impregnar as visões no seu coração. Mas, infelizmente, tem irmãos, sabe, que anda pelo que vê. E o que é que a gente está vendo nesse copo aqui agora? Caos, problemas, sabe, escassos. O que é que a gente está vendo nesse copo aqui? Sabe, pandemia. O que é que nós estamos vendo nesse copo aqui? Crise. O que é que nós estamos vendo nesse copo aqui? Esterilidade. Mas, meu irmão, se você ficar olhando só a sujeira, meu irmão, deixa eu te falar, você vai paralisar, você vai se perder. Mas se você mudar a ótica, se você começar a enxergar para o lugar correto, você vai enxergar provisão, você vai enxergar, sabe, favor de Deus, você vai enxergar a graça multiplicada sobre a sua vida. Amém? Enxergue na ótica correta. Deus disse primeiro a Abraão: toda essa terra que vês, eu te darei. Ou seja, a imagem da prosperidade. Deus falou para Abraão: olha, toda essa terra que você está vendo aqui, eu vou te dar, Abraão. Mais tarde, porém, chegou um momento que Abraão ficou muito desanimado. E a única coisa que ele conseguia ver em seu coração era que ele e Sara não tinham filhos. Ou seja, primeiro Deus deu uma visão a Abraão: Abraão, você está vendo toda essa terra aqui? Eu vou te dar. Abraão passou por um período difícil. E aí daqui a pouco a única coisa que Abraão conseguia ver era o quê? Era que ele e a esposa dele não tinham filhos. O que é que ele enxergava? Esterilidade. Mas, meu irmão, quando eu e você mudamos a ótica, passamos a enxergar na ótica de Deus, algo acontece em nossa vida. Algo acontece. Porque antes de Deus fazer algo, Ele primeiro nos dá uma visão. Nos dá uma visão. O Senhor trouxe Abraão sobre o céu noturno e disse para ele: Abraão, começa a numerar essas estrelas, começa a contar. Será assim a tua posteridade, Abraão. E Abraão começou a numerar as estrelas, até perder de conta, até que seu coração se encheu da nova visão do Senhor. Pois é, meu irmão, sabe, começa a contemplar as visões, começa a contemplar aquilo que Deus já falou para você que vai realizar na sua vida. Veja as coisas positivas, amém? É interessante, irmãos, porque esses 21 dias era para estar sendo presencial aqui, era para estar sendo culto presencial. E aí o que é que aconteceu? Houve esse lockdown. Aí daqui a pouco teve a flexibilização, aleluia. E aí o que foi que aconteceu? Só pode, sabe, se reunir, vamos assim dizer, entre as 10 da manhã e as 5 da tarde. A partir das 5 da tarde, voltou a ter o lockdown. Olha que coisa. E aí, por causa disso, a gente não pode se reunir presencialmente. Mas mesmo se reunindo virtualmente aqui, mesmo se reunindo aqui, né, telepresencial, você sabe, a gente continua
declarando as promessas, nós continuamos declarando as visões que nós enxergamos, nós continuamos declarando as imagens que já foram colocadas diante de nós. Nós somos uma igreja abençoada, nós somos uma igreja de milhares, nós somos uma igreja rica, nós somos uma igreja próspera, amém? Nós somos uma igreja de vencedores. Antes de Deus mudar as circunstâncias externas de Abraão, ele teve que mudar a visão interior que Abraão tinha em seu coração. E depois disso, foi que nasceu Isaac. Da mesma maneira, isso precisa acontecer na sua vida, meu irmão. Deus precisa, mudar no seu exterior a visão. Deus precisa mudar a imagem do seu interior. Amém? Para você primeiro. Depois, quando você tem essa mudança no seu interior, você começa a contemplar a imagem novamente, a imagem correta, na ótica de Deus. Você sabe, devemos andar por fé e não pelo que vemos. Para andar por fé, precisamos ver com os olhos espirituais a visão que o Senhor tem para nós. E é interessante porque, certa vez, o profeta Eliseu e seu servo foram cercados por um exército de inimigo. E Eliseu, ele orou para que o Senhor abrisse os olhos de seu servo, para ele ver, na verdade, os inimigos estavam realmente cercados pelo exército do céu. Ou seja, a multidão dos que estavam com Eliseu era mais numerosa do que a multidão que estava com o inimigo, dos soldados do inimigo. E aí qual foi a oração de Eliseu? Eliseu orou para que o seu servo pudesse enxergar que na verdade não era ele e Eliseu que estavam em apuros, mas sim o exército inimigo. Isso aí está lá em 2 Reis, vou pedir para você abrir lá, 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 8. Prestam bastante atenção nessa história. Então o rei disse a Hazael, o rei da Síria. Então o rei disse a Hazael: toma presentes com... Perdão, irmãos. 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 8. O rei da Síria fez guerra contra Israel e em conselho com seus oficiais disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus, Eliseu, mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares para tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar do que o homem de Deus lhe falara e de que eu tinha avisado, e assim se salvou, não em uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Ou seja, o que é que o rei da Síria estava dizendo? Olha, tem do exército de Israel, tem alguém do exército de Israel infiltrado aqui no nosso exército. Quem é esse? Quem é esse espia que está em nosso meio? Respondeu o dos servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, fez saber ao rei de Israel as palavras que falaras na tua câmara de dormir. Olha que interessante, né? Porque antes do rei da Síria chegar para pegar o exército de Israel, Eliseu já teve uma visão. Eliseu, já viu a cena e correu para o rei de Israel e deu grande livramento e falou para ele. Verso 13. Ele disse: ide veja onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carro e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Verso 15. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, o servo de Eliseu, homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros havia cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, senhor meu, que faremos? Eliseu respondeu: não temas, porque mais são que estão conosco do que que estão com eles. Olha que interessante o verso 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu o monte que estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Você sabe, meu irmão, muito maior é o que estão do nosso lado do que o que estão no mundo. A oração de Eliseu foi a seguinte: Senhor, abre os olhos, do meu moço, do meu servo,
para que ele possa enxergar a quantidade de cavaleiros, de carro, a quantidade do nosso exército que estão contra os sírios, que estão contra os nossos inimigos. Da mesma forma, meu irmão, a minha oração é para que o Senhor possa abrir seus olhos e que você possa enxergar que muito maior quem é por você do que o que está no mundo. Agora, olha o verso 18. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Olha que interessante. Ao servo de Eliseu, ele orou para se abrir os olhos, para que ele pudesse enxergar o tamanho do exército que era por Eliseu e por ele. Já contra os sírios, Eliseu orou para que os olhos deles fossem fechados, para que fosse atingido de cegueira. Então a questão, meu irmão, aqui, o vencedor é aquele que enxerga. O vencedor é aquele que enxerga. O vencedor é aquele que consegue enxergar as promessas de Deus na palavra de Deus para a sua vida. Aquele que começa a ler a palavra de Deus e começa a enxergar as promessas e crer, esse é o vencedor. O vencedor é aquele que consegue enxergar a estrela da manhã. Ou seja, aquele que vai estar vendo a volta do Senhor Jesus para nos arrebatar nos ares. O vencedor é aquele que consegue enxergar. E nesses dias, devemos orar para que o Senhor nos dê espírito de revelação, sabedoria, para que possamos ver na ótica celestial. Amém? Partindo para o final, a visão que está no seu coração será reproduzida na sua vida. Tenho certeza que você deve se lembrar dessa história. Lá em Números capítulo 13, verso 33, não precisa abrir, mas você deve se lembrar. Nós temos um exemplo do poder de uma visão errada. Você sabe, nesse episódio, Moisés enviou para a terra prometida, 12 espias, para que eles pudessem espiar e trazer um relatório. E, voltando esses 12, 10 deles tiveram um relatório negativista, ou seja, um relatório errado a respeito da terra. E olha o que eles disseram: vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Esses 10 espias, ele viu como gafanhotos, e viu o inimigo como gigantes. A imagem que eles tinham de si mesmo era de gafanhotos. Isso explica porque não puderam alcançar muita coisa. Afinal, gafanhotos são insignificantes. Mas olha a visão que eles tiveram. A visão desses 10 espias. Uma visão errada. E é interessante que quando eles saíram lá do Egito, eles saíram debaixo de uma promessa. Qual foi a promessa? Olha, vou guiar vocês para uma terra que emana leite e mel. Mas infelizmente, quando chegou na hora deles se apossar da promessa, a visão que eles tiveram daquela terra foi uma visão errada. Então, meu irmão, você sabe, eu e você, nós temos uma oportunidade de todos os dias, ao nos acordar, a enxergar as promessas da forma correta. Enxergar uma promessa é o seguinte: esse dia foi o dia que o Senhor preparou para mim. Essa é a visão que você deve ter. Porque entre aqueles 12, 10 tiveram uma visão errada, mas 2 tiveram a visão correta. Quem foram esses 2? Josué e Caleb. E o que foi que eles disseram? Eia, o Senhor já nos deu essa terra. Eia, subamos e possuamos a terra que hoje o Senhor nos entregou em nossas mãos. Então essa é a visão que você deve ter. Inúmeras são as promessas sobre a minha e sobre a sua vida, meu irmão. E para todas elas, a palavra de Deus fala que já temos o sim, o sim, o sim. E sabe, eu e você ficamos com a parte mais simples, ficamos com a parte mais fácil. Qual é essa parte? A de crer, a de acreditar. Quem faz todas as coisas é o Senhor. Eu e você só precisamos continuar crendo, crendo e crendo. Alguns dias possa vir para abater a nossa fé, porque como eu te falei, o mundo, ele é contra mim, é contra você. O mundo é sujo, ele é contra mim e contra você. Mas eu e você, além de desfrutar da visão correta, sabe, nós temos a garantia que nós já temos a vitória, a garantia do sim, a garantia que o Senhor já fez por nós, a garantia que já somos mais que vencedores. Por meio de quem?
por meio de Cristo Jesus, que nos garantiu por meio de uma aliança de sangue, uma aliança de sangue eterna. Não é uma aliança de sangue dessa terra, mas sim uma aliança de sangue eterna. Ou seja, uma aliança que não tem fim, meu irmão. Uma aliança que não tem fim. Essa é a nossa garantia. Por isso que, se nesses dias, de alguma forma, você tem perdido as visões das promessas, se você não tem contemplado as imagens corretas, meu irmão, eu te convido, sabe, a nesse instante, colocar a mão no seu coração e fazer uma oração logo após mim. Amém? Feche seus olhos na sua casa, coloca a mão no seu coração e repita logo após mim. Fala assim: Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor possa mudar as imagens do meu coração. Fala assim: Senhor, remove as escamas dos meus olhos, para que eu possa ver as visões. Fala assim: Pai, me dá sabedoria e discernimento para remover o véu diante de mim. Fala assim: Pai, me ensina a ter a visão correta sobre a minha família, sobre o meu casamento, sobre os meus filhos. Fala assim: Senhor, me ensina, me traz a luz, para que eu possa enxergar na ótica do Senhor, na ótica da visão correta, da tua graça, do teu favor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Tenho certeza, meu irmão, tenho certeza e a plena convicção que quando estamos contemplando a imagem correta, sabe, as coisas nos favorecem, as coisas cooperam para o nosso bem. Amém? Espero que você tenha preparado aí na sua casa o pão e o cálice. Quero convidar você agora para erguer seu pão e declarar logo após mim. Fala assim: este pão é o pão que representa o corpo de Cristo, que foi moído no meu lugar, naquela cruz. Fala assim: o corpo de Cristo que foi moído, ali ele levou toda doença, toda miséria, toda infertilidade, para que hoje eu possa desfrutar da vida de Deus, da cura, da bênção, da prosperidade, em nome de Jesus. Amém? Erga o cálice para o alto, repita logo assim após mim, fala assim: este cálice é o sangue de Cristo que foi derramado lá na cruz. Fala assim: este cálice é a garantia de uma aliança eterna, de uma aliança infalível, de uma aliança inquebrável, feita comigo. Fala assim: por causa do sangue de Cristo Jesus, lá na cruz, hoje eu posso desfrutar das bênçãos, hoje eu posso ter a visão correta e contemplar as promessas que o Senhor tem feito para comigo, em nome de Jesus. Amém? Que nesse momento você possa comer do pão e beber do cálice. Amém, meu irmão? E assim nós encerramos. E as palavras finais que eu deixo para você é a seguinte: não olhe as circunstâncias. Amém? Contemple o quanto que você é amado, que isso já vai te impulsionar a ter as visões corretas. Amém? Fica na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.